um dos líderes mais poderosos do mundo, que era quase um desconhecido quando virou presidente. After years of fevered speculation about what would come after Boris Yeltsin, it all ended like this. Thank you very much, Vladimir Putin said, casually accepting the leadership of the world's largest country. Vladimir Putin, até então primeiro-ministro e ex-chefe do serviço de inteligência russo, parecia que duraria pouco no governo. Mas 25 anos depois, Putin não só continua inabalável no comando da Rússia, como é visto como uma espécie de czar do século XXI, e tem deixado marcas profundas no seu país. Neste vídeo, eu conto em 4 pontos como a Rússia mudou sob Vladimir Putin. E fica comigo até o final, que eu vou mostrar o balanço que o próprio Putin fez de seu governo quando foi questionado pela BBC. Mas antes, como ele chegou até aqui? Como Putin chegou ao poder? Essa história começa em 1999, quando a Rússia ainda sofria os efeitos do desmantelamento da União Soviética e da transição de um regime comunista para um capitalista. Boris Yeltsin fazia um governo conturbado, marcado por privatizações de estatais e por uma relação difícil com o poder legislativo. E a população, ao mesmo tempo em que vivenciava avanços democráticos, sofria com a piora da economia e com uma queda drástica no poder aquisitivo. 31 de dezembro de 1999, o que era para ser uma mensagem de Ano Novo, virou um histórico discurso de renúncia de Boris Yeltsin. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy and civilized future. I am leaving. I have done everything I can. Yeltsin transferiu o poder para seu premier, Vladimir Putin, que ocupava o cargo de primeiro-ministro havia apenas 4 meses. Putin havia ganhado confiança e popularidade por comandar uma vitoriosa, mas violenta, incursão militar russa na província separatista da Chechênia. Analistas dizem que Putin projetou aos russos a imagem de um líder forte e de mão firme. Meros 3 meses depois de assumir a presidência interinamente, Putin foi eleito pelo voto popular. Desde então, ele já acumula 5 mandatos, amparado por uma questionada mudança na Constituição russa. A eleição mais recente, em 2024, que Putin venceu com 87% dos votos, foi considerada fraudulenta pela oposição e por parte da comunidade internacional. Ele já é o líder há mais tempo no poder na Rússia desde Joseph Stalin, que governou a União Soviética por 26 anos, até morrer em 1953. Putin tem colocado em prática projetos tanto ambiciosos quanto autoritários que moldam a vida na Rússia. Vamos a eles. Mudanças na economia da Rússia. Um ponto-chave para a alta popularidade de Putin nos seus primeiros mandatos foi a recuperação da economia. A indústria de petróleo e gás deslanchou, fazendo da Rússia um grande exportador de combustível. Esse setor, é claro, sofreu um baque recente quando perdeu o mercado na Europa por causa da guerra na Ucrânia. Mesmo assim, continuou exportando para países como China e Índia e voltou a aumentar as vendas para a própria Europa. O conflito na Ucrânia e as sanções ocidentais forçaram Putin a voltar grande parte da produção econômica para a guerra e para a indústria de armamentos. Não se sabe se esse modelo vai ser sustentável no longo prazo, mas até o momento tem mantido a economia russa funcionando, graças também à entrada de mais produtos chineses. A aproximação com a China é um entre vários movimentos de Putin no xadrez geopolítico global. Relações exteriores russas. Na sua primeira década no poder, ele manteve relações diplomáticas e comerciais cordiais com o Ocidente. Mas as ofensivas na Ucrânia mudaram esse cenário. E se a relação com a Europa continua azedada, o mesmo não dá para dizer dos Estados Unidos. Um próximo capítulo a ser observado é como ficarão as relações entre Moscou e Washington no governo Trump, que tem se aproximado cada vez mais de Putin. Enquanto isso, o presidente russo avança sua influência na África. A Rússia é hoje a segunda maior exportadora de armas para a África subsaariana, atrás só da China. O país também está presente no continente com o temido Grupo Wagner, um grupo mercenário com tentáculos em países como Níger, Líbia, Mali e Sudão. O Wagner, que desde a morte de seu líder, Yevgeny Prigozhin, foi rebatizado de Africa Corps, entrou nesses países oferecendo serviços de segurança privada para governos instáveis.
mas também passou a participar da exploração de petróleo e de mineração, por exemplo. O grupo mercenário é visto por analistas como uma ferramenta de política externa da Rússia, ao expandir a influência e servir aos interesses de Moscou. Autoritarismo na Rússia. Bom, agora que a gente falou das relações exteriores da Rússia, vem a pergunta: como o país mudou internamente? Algo nítido, segundo observadores, é o aumento do autoritarismo. A ONU estima que pelo menos 1.300 russos tenham sido presos por motivos políticos, principalmente por criticar a invasão da Ucrânia. E diz que a imprensa independente é perseguida e silenciada na Rússia. The aggressive war, the full-scale invasion against Ukraine, which started 3 years ago in 2022, has exacerbated actually the repression against civil society, against any anti-war expression inside the Russian Federation. Embora o Kremlin negue o aumento do autoritarismo, o correspondente da BBC na Rússia diz que é algo perceptível no dia a dia. E a vida dos russos mudou em outros aspectos também. Para começar, a guerra tem impacto direto em dezenas de milhares de famílias. Uma investigação da BBC identificou mais de 95 mil soldados russos que morreram em combate. Outros milhares de jovens se mudaram do país para escapar do recrutamento militar. A Rússia, aliás, vive uma crise demográfica, e a projeção da ONU é de que, até o final deste século, o país tenha 20 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. E como os russos enxergam esse cenário todo? Como o próprio Putin avalia seus 25 anos no poder? Veja a resposta dele para a BBC no final de 2024. Exactly 25 years ago, I said, when Boris Yeltsin resigned and handed you power, he told you, take care of Russia. But what of the significant losses suffered in your so-called special military operation in Ukraine? And the Ukrainian troops now in Russia's Kursk region? And sanctions and high inflation? Do you think you've taken care of Russia? Вы уберегли свою страну? Да, я считаю, что не просто уберег. Yes, I haven't just taken care of it. I think we've pulled back from the edge of the abyss. Вело нас к полному. With everything that was happening to Russia before that, we were heading towards a complete, total loss of our sovereignty. And without sovereignty, Russia cannot exist as an independent state. Conta pra gente nos comentários o que você achou da história de Putin no poder por 25 anos. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder nenhum dos nossos documentários. Agora, fique com este documentário que mostra como o Brasil chegou à beira da falência. A história vai te surpreender.